presença hoje é da presidente do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, Maria Carolina Roseiro, com quem nós vamos conversar. Presidente, houve uma discussão aí a respeito de gênero, você sabe que essa discussão do gênero chegou nisso que a gente considerou particularmente uma bobagem, né? Presidenta e presidente. Isso é um substantivo comum de dois gêneros, então é uma palavra para servir para os dois, né? Quer seja ou presidente ou presidente. Carolina, a função do CRP a gente sabe porque a gente conhece um pouco das funções dos conselhos profissionais. A função é fiscalizar o cumprimento do exercício da profissão e se ele está sendo desempenhado por profissionais qualificados para tanto, não é isso? Sim. Mas vocês fazem mais alguma coisa também? Entregam? Como para usar uma palavra da moda, vocês fazem mais entregas? O Conselho Regional de Psicologia ele foi instituído a partir da regulamentação da profissão. Então, todas as atividades que dizem respeito a essa regulamentação são de responsabilidade dos conselhos de psicologia. Então, a fiscalização é uma atividade fim, mas para que essa atividade seja realizada, os conselhos de psicologia, eles devem orientar, devem buscar produzir referências para a categoria e também publicizar para a sociedade essas produções. E a principal função é colocar as referências éticas para o exercício da categoria, né? Que essas referências éticas e técnicas atendam às demandas sociais dessa profissão. A partir do momento que a psicologia foi regulamentada, ainda na década de 60, essa regulamentação ela respondeu a uma demanda social e continua respondendo, uma demanda que vai se transformando, mas que não deixa de ser apresentada para a categoria. Na verdade, o Conselho representa como um avalista, um fiador, de que aquele profissional está ética e tecnicamente qualificado para oferecer aquela ajuda. Exatamente. E aí, a primeira informação que uma pessoa, uma entidade, né, uma empresa precisa buscar, quando busca os serviços de um psicólogo, de uma psicóloga, se esse profissional tem o registro no Conselho de Psicologia do seu estado, da sua região. Porque a partir desse registro, dessa inscrição, nós conseguimos acompanhar a conduta ética e a qualidade técnica da prestação dos serviços psicológicos. Bom, o que se supõe é que um graduando em psicologia, quase que automaticamente se inscreva no conselho, né? Tem muita gente que não é quebrando, se não forma. Não necessariamente. Não, né? A habilitação em psicologia a partir da graduação, ela habilita o profissional para ser docente, para atividades de pesquisa, para outras atividades que não são um exercício profissional. Sim, entendi. Aí, para essas atividades, o profissional não é obrigatório que ele seja inscrito. Mas, assim, mais uma vez, né, se esse profissional não for inscrito no Conselho Regional, quem busca os seus serviços não vai ter a garantia que a regulamentação da profissão prevê, né, que é essa garantia de princípios éticos e da qualidade técnica do serviço. Carolina, a psicologia é um campo muito amplo, né, comporta várias áreas e várias abordagens. Há algum tipo de sobreposição ou confusão com outras atividades terapêuticas? Vocês às vezes são instados a se posicionar com relação a alguma prática que se imbrica com a do psicólogo? Sim, essa é uma questão de fundamental importância atualmente. Nós temos essa lei que regulamenta a profissão de 1962, então as funções privativas da psicologia, elas estão estabelecidas por uma normativa que já é muito defasada, né? Esse é um ponto. Entre essas funções privativas não está a psicoterapia. Então existem muitos psicoterapeutas que se apresentam como terapeutas, né, no mercado, que não têm formação em psicologia. Então é muito importante que se busque mais informação sobre esses profissionais. Eles se apresentam, né, como psicoterapeutas ou como terapeutas e a sociedade associa essas práticas à psicologia,
mas não necessariamente vão ser profissionais da psicologia que vão estar atuando. Hoje, na prática corrente do mercado, todo psicólogo é um terapeuta, nem todo terapeuta é um psicólogo. Nem todo psicólogo é terapeuta. Nem todo psicólogo também é terapeuta. A ampliação da psicologia, nessas últimas décadas, levou a psicologia para as políticas públicas. Para outros campos áreas, de atuação. Sim, e nesses campos de atuação, não necessariamente nós atuamos como psicoterapeutas ou como psicólogos clínicos. Entendi. E você falou a respeito desses campos de atuação e essa expansão do objeto da atividade, né? Você, por exemplo, tem formação em psicologia social. Em que se diferencia, por exemplo, da sociologia? Que eu já tentei entender a partir da semântica, né? Mas eu não consegui. Sério. A psicologia social, ela nasce justamente dessas práticas da psicologia que vão se colocar junto a comunidades, que vão pensar a psicologia de uma forma não restrita ao indivíduo. Então, essa divisão, né, essa distinção entre sociologia e psicologia social, ela passa por essa noção de que a psicologia vai sempre tratar do indivíduo e que a sociologia, por sua vez, trata da sociedade. Nós entendemos, a partir da psicologia social, mas isso se amplia para as outras áreas da psicologia, que o fenômeno humano, né, a vida, a existência humana, o comportamento humano, as relações humanas, que são fenômenos atravessados por questões sociais. Transversais. Transversalmente, essas questões sociais, elas participam da constituição desse objeto da psicologia. Então, não se pode pensar uma psicologia, qualquer que seja ela, mesmo as práticas clínicas, mesmo a clínica privada, particular, desconectada do meio, desconectada dessas questões sociais. A presença hoje é da presidente do Conselho Regional de Psicologia, Maria Carolina Roseiro. A gente volta já. Voltamos com a presença da presidente do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, Maria Carolina Roseiro. Carolina, você falou a respeito, nós falamos, na verdade, no bloco anterior, da diversidade, de quão espalhado é o campo da ação do psicólogo, porque, inclusive, ele se identifica por vários setores e especialidades, né? No caso do CRP, exige um atestado de especialização nas diferentes abordagens ou isso é uma questão específica? O cara tem a graduação de psicólogo, está habilitado a trabalhar como tal e, a partir daí, por eleição ou por identidade, ele escolhe uma especialidade. Isso aí, vocês não chegam nesse nível de acompanhamento e controle, não, né? Nós temos uma regulamentação das especialidades, mas elas são especialidades por áreas. Então, por exemplo, né, psicologia social. Tem diversas abordagens dentro da psicologia social. E aí o especialista em psicologia social, ele pode dar conta dessa diversidade de perspectivas e de abordagens que a psicologia tem em cada área. Nós temos muito disseminado na sociedade essa visão da psicologia pelas abordagens clínicas, né? A abordagem comportamental, a psicanálise, a terapia analítica, Gestalt. Então, essas abordagens, elas participam da nossa formação, mas elas podem comparecer em qualquer dessas áreas. Então, nós temos psicólogo especialista em saúde, em trânsito, psicologia hospitalar, psicologia social, psicologia da educação, psicologia do esporte. São muitas áreas, né? Mas dentro dessas áreas, o Conselho respeita a diversidade de referenciais da psicologia. Você fez menção no bloco anterior à distinção entre a psicologia social e a sociologia, explicando, né, no que diz respeito à psicologia social, os rebatimentos no indivíduo dos conflitos que se colocam no entorno social dele. Essa dinâmica social, a mudança dos costumes, as novas estruturas familiares, elas têm potencializado conflitos pela dificuldade de assimilação dessas mudanças?
Antigamente nós tínhamos família mononuclear, pai, mãe, envelheciam, então aquelas coisas. Hoje em dia há várias configurações. A questão do gênero hoje está sendo colocada de uma maneira, né, que de tratar de outra maneira seria politicamente incorreto, né? Essas questões têm potencializado conflitos ao nível do indivíduo? Você coloca duas questões importantes aí, né? Uma questão é o impacto que essas mudanças têm na sociedade, nas relações humanas. Sim. E outra questão que é o impacto que isso tem para a atuação do profissional da psicologia. Quando nós pensamos nas demandas atuais para a psicologia, nós temos que pensar nessas duas dimensões. Então, por um lado, nós precisamos observar que tem transformações sociais importantes que mudam o objeto e o campo de trabalho da psicologia, e por outro lado, a psicologia precisa produzir outras formas de intervir nessa realidade. Então, pensando, por exemplo, a questão familiar, né? Por muitos anos, o reconhecimento social que se tinha da unidade familiar era essa família mononuclear, formada por pai, mãe e filhos, né? Esse reconhecimento social, ele mudou. Então, quando ele muda, ele traz conflitos, mas ele também traz novas possibilidades de saúde. Ele não traz só adoecimentos, ele traz possibilidades de se reconhecer outras formas de se viver em família. De se assimilar, né? De estar no mundo, né? Outras formas que não são essa, né? Tradicionais que a psicologia encarava como uma normalidade, né? Sim. O que vocês, no sentido mais amplo, né, sempre ressalvado o fato de que você já falou que tem certas coisas que são objeto de especialidade. Mas o que vocês, psicólogos, identificam, assim, como os fatores sociais de distúrbios, patologias, disfunções que estão tão presentes na população hoje, como pânico, depressão, ansiedade? Que dor de alma é essa, digamos assim? Nós vivemos numa sociedade que o sofrimento ele é muito pouco acolhido, né? Ele encontra pouco espaço para acolhimento. Nós vivemos numa sociedade que também preconiza que a saúde mental e a saúde integral das pessoas é uma saúde que ela é medida pela produção, né? Então, quanto mais se produz, quanto mais você aparece, né, por exemplo, a questão das redes sociais, se tornaram medidas de sucesso, né? Nós que somos de gerações anteriores, nós ainda temos um pouco mais de recurso para lidar com essa dinâmica que interfere na nossa vida íntima, né? Mas as novas gerações elas têm muita dificuldade de lidar com essa distinção entre o que é essa vida pública, o que como se colocam essas cobranças, essas expectativas da vida pública. A necessidade de se mostrar feliz. A necessidade de se mostrar feliz, a necessidade de se mostrar produtivo, a necessidade de se mostrar bem-sucedido financeiramente. O Presença com Maria Carolina Roseiro, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, termina aqui, mas a nossa conversa não termina. Eu convido você a estar conosco na edição de amanhã do Presença para nós continuarmos ouvindo Maria Carolina. Até já.